Tá gravando. Então, bom, eu vou pedir para eles então, né? Acho que não sei se o Fernando e a Fernanda estão aí. Acho que não, né? Não chegaram. Mas vou pedir para eles então, tá, fazer alguma live, né? Nas aulas deles, né? De atendimento. Talvez eles possam explicar melhor então, tá? A parte de skip list. E aí aqui a gente pega mais o assunto aí da parte teórica mesmo, né? Das aulas, dos assuntos teóricos que a gente tem visto, tá? E então vamos lá, ó. Então tá gravando já, né? Vamos ver aqui um pouquinho então sobre. Bom, eu não vou falar ainda sobre árvores, né? Porque seguindo aí a ordem cronológica, né? Vamos ver um pouquinho então sobre as matrizes esparsas, tá? Porque é o segundo assunto mais votado. Então é o seguinte, ó, aqui na Wiki tem um link, né? Eu acho que vocês devem ter visto, tá? Que era esse extra que está aqui, ó, que é uma live do ano passado que eu implementei junto com os alunos um exercício de matrizes esparsas. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Que é esse aqui, né? É uma coisa assim, né? Na verdade, era esse aqui, ó. Deixa eu apagar aqui esses comentários. Tá? Então era essa a estrutura, né? E o que é importante, o que é interessante de matrizes esparsas? Então, assim, matriz esparsa né, é um tipo específico de matriz que existem inúmeras aplicações, tá? Assim, por exemplo, na minha própria área, né, de sistemas de recomendação, a gente lida direto com matrizes esparsas, porque a gente normalmente, né, representa, né, as interações entre, assim, minha área de sistemas de recomendação, né, então assim, você tem lá usuários numa aplicação, né, pega, por exemplo, a Netflix, né, que é um exemplo bem do dia a dia. Então você vai ter lá vários usuários, né, cadastrados lá no teu sistema, que eu estou representando aqui pela letra U, e aí você tem os filmes que estão cadastrados lá na plataforma, que eu represento aqui por I, né? Então você tem lá, tipo, milhares e milhares de usuários e de filmes que estão cadastrados. E aí você precisa armazenar, de alguma maneira, o quanto que um usuário tem interesse por determinados filmes que ele está assistindo, né, que ele tem assistido, né, ou até mesmo pega, por exemplo, lá do YouTube, né, se o usuário ele deu um gostei ou não gostei de um determinado vídeo, tá, ou se ele deu uma nota, né, então normalmente, antigamente na Netflix, lá você conseguia dar uma quantidade de estrelinhas, né, de 1 a 5 estrelinhas para um filme que você assistiu, ou simplesmente, né, você só viu ou não viu aquele filme, tá? Então você tem que armazenar essa informação de alguma maneira. Pensando, por exemplo, nas estrelinhas, né, que pode ser de 1 a 5, tá? Você tem que armazenar isso lá nessa matriz. Então, por exemplo, você pode ter lá alguns valores, né? Tipo, esse primeiro usuário deu nota 3 para esse primeiro filme, esse outro usuário aqui deu nota 4, esse outro usuário aqui deu nota 1, né? Esse aqui deu nota, sei lá, 5, tá? Então você precisa armazenar isso, por quê? Porque depois você vai modelar o perfil desse usuário, né? Então, dado esse primeiro usuário aqui, você vai coletar ali tudo que ele assistiu, tudo que ele viu e tudo que ele avaliou, para poder dizer
quanto que ele gosta, né? O que tipo de filme que ele gosta, né? Se ele gosta de comédia, de ação, de aventura, ou gosta de filmes violentos, ou mais de filmes de criança, tá? Então você depois modela, né, esse perfil desse usuário com base nessas interações que ele tem feito lá ao longo desde quando ele se cadastrou no site, né, no sistema, tá? Mas por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque essa matriz, ela não vai ser totalmente preenchida, né? Porque se você pega um único usuário, qual que é a probabilidade de ele ter assistido, sei lá, né, tipo, 2.000 filmes, né, ou 5.000 filmes, né? E você tem, por exemplo, sei lá, né, mais de não sei quantos filmes existem aí na plataforma, mas você vai ter, né, milhares, né? Então, essa matriz ela vai ser bastante esparsa, né? Então, esses valores desconhecidos, tipo aqui, né? Eles são representados com um valor zero, tá? Apesar de que zero poderia ser considerado aqui como uma nota, na verdade o zero aqui, no caso dessa aplicação, o zero quer dizer que é um valor desconhecido, né? Que pode ser um valor de 1 a 5, desde que o usuário tenha visto, tenha avaliado de fato, né, aquele filme. Mas o valor zero, na verdade, né, para esse tipo de aplicação, é um valor desconhecido, né? Você não sabe qual que é o valor, que pode ser de 1 a 5, tá? Nesse caso aí. Então, né, aí essa matriz ela vai ser super esparsa, tá? E aí é onde entra a maneira de você ter, né, uma representação eficiente dessa matriz, tá? Porque se você usa uma matriz completa, tá, uma representação, né, de matriz esparsa usando uma matriz bonitinha ali, né, tipo M, com quantidade de usuários versus quantidade de filmes, essa matriz aí ela é inviável, né, totalmente inviável você representar isso no computador, né? Ainda mais se você usar, por exemplo, até mesmo se for o int, né, que são 4 bytes, imagina, né, você vai ter que fazer 4 vezes quantidade de usuários vezes a quantidade de itens que você tem numa aplicação dessa, né? E você ter milhares de usuários e milhares de itens, vai ser acima de gigabytes, né, para poder armazenar só essa matriz, tá? Isso, exatamente, né? Até o Davi está falando aí, né? Então, realmente, tá? E aí é onde entra, né, a motivação para você ter uma representação diferente, né, diferenciada, onde você vai armazenar apenas os valores que são, de fato, conhecidos, tá? CPA também eu fiquei na dúvida, o que é CPA? É, CPA, né? Tá? Bom, e aí, né, no caso aqui, que até mostro na aula lá, né, você até tem uma discussão grande, né, aqui entre, eu devo usar uma matriz, uma representação tradicional, ou eu devo usar uma representação diferenciada, né? Então tem toda uma discussão, até posso reexplicar isso, tá? Mas eu até, antes disso, né, eu falo um pouco sobre algumas ideias, né, de você representar, né, uma matriz esparsa. Uma delas, que é bem simples, é você pensar linearmente, tá? Então você vai ter um nó, linearmente eu digo na forma de uma lista, tá? Então uma lista, né, com sequencial, né? Uma lista não sequencial, né, mas uma lista encadeada, mas com uma única dimensão, tá? Então você começa lá do primeiro elemento, né? E aí você vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto. Só que você perde, né, a bidimensionalidade, né? Você acaba colocando todos os elementos numa única linha, tá? E aí, como que você armazena, né? Qual linha ou qual coluna tá
aquele elemento, né? Então você vai ter que usar mais alguns campos, né? Então um campo aqui para a linha, né? O campo para a coluna e o próprio valor e o elemento, o ponteiro para o próximo, tá? Então você acaba perdendo essa bidimensionalidade e por conta disso, para você acessar, por exemplo, um elemento lá no meio, né? Que nem esse elemento 5 aqui, você vai ter que percorrer todos os elementos aqui, né? Ó, varrer, né? Varrer todos os elementos da esquerda para a direita, de cima para baixo, até chegar nele, tá? E isso é muito complexo, né? Assim, para fazer esse acesso, tá? Então você vai precisar aí, né, uma complexidade de O de M vezes N, né? Onde M é o número de linhas e N é o número de colunas, tá? Para acessar um determinado nó, supondo que M é igual a N, quer dizer, uma matriz quadradinha, né, bonitinha assim, você vai ter uma complexidade O de N ao quadrado. E você vai comparar isso com um acesso de uma matriz tradicional, é O de 1, né? Tá? Então, compara O de 1 com O de N ao quadrado. É extremamente ineficiente, tá? Por outro lado, você pode usar uma outra representação, que é exatamente são as listas cruzadas, tá? Que assim, você acaba ganhando um pouquinho aí nos acessos, tá? Porque você não precisa acessar todas as linhas até chegar naquela linha onde está o elemento, mas ainda assim você não tem um acesso constante a um determinado nó, né? Porque dada você pode ter acesso direto a uma determinada linha que está lá no meio, tá? Aqui ou aqui, ou até mesmo alguma coluna específica, né? Então, acessar uma linha específica ou acessar uma coluna específica é O de 1, tá? Só que, por outro lado, dentro daquela linha ou dentro daquela coluna, você vai ter que percorrer a lista, tá? Percorrer aquela lista que está ali no meio, né? Para poder acessar um nó, tá? E isso vai te dar uma coisa linear, né? O de N ou O de M, né? Dependendo se é linha ou coluna. Então você ganha, né? Ao invés de ser quadrático, o custo quadrático, você passa a ser linear, tá? Então aí você ganha um pouco em relação a isso. Tá? E aí então, né, no caso desse tipo de representação, é o que a gente implementou, que eu implementei lá no ano passado, que é o que está aqui, né, nesse extra 2 que está aqui, né, ó, esse extra 2 aqui, tá? Então, assim, eu sugiro fortemente, tá? Eu sugiro muito mesmo que vocês assistam aquela live, porque eu faço do zero mesmo, né, um exercício, um TAD, né, na verdade é um TAD matriz esparsa, onde a gente implementa, né, algumas funções, como somar um elemento, ou tipo, somar um elemento numa coluna, né, ou subtrair, sabe, coisa assim. E por que que isso acaba sendo bastante trabalhoso, né? Porque você tem que lidar com duas listas ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, como que é essa matriz? Essa matriz aí, ela é assim, né? Você vai ter 3, menos 1, 0, tá? Aqui 0, 0 e 0. E aqui 2, 0 e 5. Tá? Então, é essa matriz aí que está sendo representada nesta figura. Tá? Então, a gente vai ter aqui uma lista de ponteiros para as linhas. Tá? Então, cada elemento desse aqui é um ponteiro que aponta para uma lista. Tá? Quer dizer, listas na horizontal, certo? E aqui a gente tem um vetor também de vetores, tá? Nossa, vetor de vetores é... Vetor de ponteiros, tá? Onde cada elemento desse é um ponteiro para uma lista também,
Tá? Então, repare que cada elemento, né, cada nó, ele pertence a duas listas diferentes. Então, por exemplo, né, esse cara aqui, ó, ele está tanto nessa lista aqui de cima, como último elemento dessa lista, né, que tem 3, depois o próprio menos 1, tá? E, e ele também pertence a essa lista aqui na horizontal, ó, que só tem ele, tá? Como assim? Como que chama? É uma, assim, não sei se seria lista compartilhada, né? Talvez seria lista compartilhada, tá? Mas é um nó, é um único nó, tá? Assim, você não vai ter dois nós com valor menos um, é um único nó. Só que você vai ter, tipo, dois ponteiros que vão apontar para ele mesmo, né? E um da que vem do elemento da esquerda, né? Que é o das linhas, e um que vem do de cima, né? Que é o da coluna, tá? Então você tem esse ponteiro aqui que vem de cima e esse ponteiro aqui que vem da esquerda, tá? E aí o próprio nó, ele também tem dois ponteiros, né? Um que vai apontar para a direita e outro que vai apontar para baixo. Certo? Tudo bem? E aí, né, onde que está a complexidade disso? Né? A complexidade é que, por exemplo, supondo que eu queira somar, né, ou sei lá, né, vão inserir um elemento lá na linha, sei lá, na linha 2, coluna 1, tá? Eu quero inserir aqui o elemento 3, por exemplo, né? Então eu quero inserir esse 3 aqui, tá? Então o que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que pegar esse ponteiro aqui, ó, que ele estava já apontando para cá, né? Na verdade ele estava apontando para esse elemento, certo? E a gente vai ter que atualizar esse ponteiro. A gente vai ter que primeiro criar o nó, né? Vou fazer melhor aqui isso aqui. Então aqui você tinha esse ponteiro aqui que estava apontando para cá já. Você vai criar então a caixinha, né? Vai ser assim, né? Ó, tipo 3, né? E aqui se armazena a linha e a coluna, tá? Então você cria essa caixinha e deixa eu ver aqui, o Davi está perguntando. Tem um ponteiro que aponta para cada linha e cada coluna. Isso, assim, são esses caras aqui, ó, tá? Esses caras aqui, cada elemento desse é um ponteiro, tá? É um ponteiro, é como se fosse o head da tua lista, tá? Então, lembra lá o head ou o início, né? Início de cada lista sua, lembra lá da lista, né? Então, na verdade, você vai ter vários heads, né? Que vai ser um vetor de heads, tá? Para linhas e um vetor de heads para coluna, tá? Então, inicialmente, esse cara aqui, né? Como você tem o elemento 5 já, ele vai estar apontando já para esse 5. Então, imagina aqui, né? Você pensa só nessa linha. Você vai inserir à esquerda da lista, você tem que atualizar esse head, né? Esse ponteiro que está aqui. Então ele vai lá e você vai ter que atualizar esse cara para o novo nó, né? Para o 3, e atualizar esse próximo aqui para o que já existe. Are you bored? Yeah, And you also hate yourself? kinda. Introducing running. What's that? Running was invented Fernando, years ago to get o away from... microfone tá. Are you bored? Fernando? Acho que tá dando. Caramba. Mas ele tá vindo, acho que não é do microfone não, viu, Fernando? Deve estar pegando algum áudio aí do seu computador e tá streamando aí para nossa live. É.
Beleza. Joia. Tá, então aí, né, então você tem que atualizar a linha, tá? E aí você tem que atualizar a coluna também, né? Então esse ponteiro aqui, que anteriormente estava apontando para nulo, porque você não tinha nenhum elemento nessa coluna, agora você vai ter que vir aqui e atualizar ele também para esse novo elemento, tá? E aí, inclusive, nessa live que eu fiz, você também tinha uma função que eu queria assim, soma valor 5 a uma determinada coluna, tá? Então pega, por exemplo, essa coluna 2 aqui, ou linha também, né? Então pega essa coluna 2 aqui e soma 5 em todos os elementos. Então, quer dizer, fica bem complicado, né? Porque você vai ter que atravessar essa lista aqui de colunas, tá? Só que não basta você, tipo, você tá nesse ponteiro e ir direto para o próximo. Não basta isso. Você tem que pegar e, tipo, se ele estiver pulando, que ele está pulando aqui esse espaço, você vai somar 5, né? Então esse espaço aqui é 0, né? Você vai somar 5, você vai ter que inserir um elemento 5 aqui, né? Certo? E no que já existe, né? Então aqui você vai somar 5 no 2, então vai ficar 7. Então esse cara aqui vai virar 7. Aqui você vai ter que criar um novo nó com valor 5, tá? E nesse cara aqui, ó, quando chega nesse aqui de baixo, na verdade não era nem 5, era menos 5, né? Então, tipo, supondo que seja enfim, né? Então, quer dizer, tipo, se você somar menos 5, né? Aqui ficaria menos 3, né? Menos 3 aqui. Aqui ficaria menos 5. E aqui você faria 5 menos 5 daria 0, né? Então, na verdade, você teria que excluir esse cara aqui, né? Então, tipo, olha quantas operações você iria ter que fazer só numa função dessa. Tipo, soma um valor numa coluna ou numa linha, tá? Então, pessoal, é bem interessante, tá? Vale a pena ver, tá, essa live e implementar junto, tá? Então, peguem aí um tempo aí para poder fazer, porque é um puta de um exercício bem legal aí para poder exercitar listas e fechar esse assunto aí, né, com chave de ouro, tá? Então é muito, muito interessante. Beleza? E aí, no caso ainda sobre listas cruzadas, tinha uma outra, olha só aqui, né? Tipo, ó, esses caras aqui seriam os vetores de heads, né? Tá? Que eu tinha comentado lá, né? E esse daqui é o nozinho, então, né? Onde você tem lá a linha, a coluna, o valor e os dois ponteiros para baixo e para direita, né? Tá? Tudo bem? E que mais? Tá. E aí, no caso, né, você tinha uma outra representação como essa, ó. Olha só esse negócio aqui, ó. Parece circuitos elétricos, né? Mas não é, não. Isso daí, gente, é uma variação, tá, de listas cruzadas, onde você tem a possibilidade de aumentar a quantidade de linhas ou quantidade de colunas sem precisar, tipo, fazer realocação, né? Realocação de todos os seus dados, tá? Então, ao invés de você usar um vetor de ponteiros para linhas e um vetor de ponteiros para as colunas, você cria duas listas circulares, que seriam essas aqui, né? Seria essa e seria essa daqui, né? Tá? Então, na verdade, esses caras aqui é como se fossem seus nós sentinela, né? Sentinelas, tá? Que estão ali apenas para poder apontar, né, para as listas na horizontal e nas verticais, tá?
E aí, tipo, na verdade aqui você vai perder um pouco em termos de acesso direto a uma linha ou a uma coluna, tá? Você não vai conseguir mais acessar direto, por exemplo, a linha 2 aqui, você não consegue ter acesso direto a ela, né? Porque você vai precisar ir do começo até chegar nela, né? Mas, por outro lado, você ganha em flexibilidade, né? Você consegue, tipo, eu quero colocar uma linha a mais aí. É só você vir aqui, inserir, atualizar esse ponteiro aqui para o próximo e pegar esse ponteiro aqui e atualizar lá para cima, né? É uma lista circular, tá? E, então, você colocaria, né? 4, aqui seria menos 1, né? E aqui o ponteiro aqui para a linha, de fato, né? Tá? Tá bom? Beleza, gente? Mas nesse caso aí eu não implementei, tá? Então isso daí é meio que acho uma variação aí, tá? O mais interessante eu acho que é o outro, né? Porque daí você tem acesso direto a uma linha ou a uma coluna, tá? Eu acho que é isso. Tudo bem, gente? Alguma dúvida mais específica aí sobre matriz esparsa? Não? Tudo bem, gente? Eu vi que vocês já atualizou um pouco mais aqui, né? Ó. Então aqui ainda, então a matriz esparsa que a gente acabou de ver já meio que está quase, tá bom, tá empatado agora, né, com árvore. Mas antes ainda de árvore, né? Ó, vamos ver aqui, tipo, bom, lista generalizada, gente. Quem votou aí, né? Tem alguma pergunta mais específica sobre lista generalizada? Querem que eu explique alguma coisa mais específica? Que na verdade é isso daqui, né? Ó. Então, tipo. Ó. Gabriel, pode perguntar. A sublista tem que ser sempre do mesmo tipo que a lista original. Olha só. O nozinho, você sabe, né? Então, você tem uma certa flexibilidade ali em relação a esse elemento do meio aqui, né? Ó, esse cara aqui, tá? Que é o caso, né, que a gente define, né, esse campo usando uma union, tá? Certo? Então, quer dizer, ou esse campo vai ser um ponteiro, tá? Tipo esse cara aqui, ponteiro, ou esse campo vai ser uma informação, tá? Que no caso aí é um char, tá? Então, para essa lista aqui que está sendo mostrada, a gente vai declarar essa union como um char, tipo, não sei aqui se é o valor, né? Valor, ou um struct nó, por exemplo, aqui, ponteiro, que a gente chama de sublista. Tá? Então a gente define essa union mais ou menos assim, tá? E aí a gente chama esse campo, então, de tipo. Não sei qual que é o nome que eu dei, né? Mas, por exemplo, supondo que seja um campo info, tá? Campo info.
Então, esse info aqui é o nome desse campo, tá? Info. Esse campo do meio aí, esse quadradinho do meio, que uma hora você vai acessar assim, né? info.val, e outra hora você vai acessar info.sublist. Ou uma coisa ou outra coisa. Tá? E aí como que você controla? Você controla via esse primeiro campo, que é um int, tá? Tipo, tá? A gente pode chamar de tipo, né? Se for 0, quer dizer que o segundo campo, que é o info, ele tá, você usa o val, tá? info.val. Se o tipo for 1, você vai usar info.sublist, tá? Então é aí onde está a flexibilidade, tá? Então, tipo, ou vai ser, esse nozinho vai ser dessa forma, ou vai ser de outra forma. Lembrando que esse outro campo aqui é o ponteiro para o próximo elemento, então ele não muda, tá? E é basicamente isso. Agora, de um tipo, né? Quando você pergunta aí de um tipo, você está perguntando, por exemplo, desse cara do meio aqui, se vai ser um char ou pode ser um int, coisa assim. Ou você está perguntando, tipo, sei lá, da estrutura, né, do nó, tá? Então, eu não sei se é isso que você está perguntando, mas em termos de flexibilidade, é isso daí, né? Ou o campo do meio vai ser um ponteiro ou vai ser uma informação, tá? E essa informação é de um único tipo. Beleza? Tá certo? Vamos ver aqui. Se a sublista pode ter valores char ou double, ou alguma struct na lista original ter int. Então, olha só, você até pode, tá, implementar aí, né, com diferentes tipos, com várias unions, tá? Nada impede de você, por exemplo, pegar e tipo, dentro dessa union aqui, que é esse campo no meio, você pode criar mais um campo ali dentro, né? Tipo, ele pode ter um char, pode ter um ponteiro para sublista, ou pode ter também um double, se quiser. Tá? Você pode colocar também mais um outro campo aqui, um double, por exemplo. Só que aí você vai precisar controlar isso também, né? Então, ao invés de, por exemplo, você pode usar esse campo tipo com os valores, ao invés de ser apenas 0 e 1, você pode ter 0, 1 e 2, tá? Então, você tem que controlar, tá? Em C, você não consegue... Você tem que controlar manualmente isso, tá? Não tem como você automatizar qual campo que está sendo usado pela Union, tá? É você que controla isso, tá? Mas nada impede, tá? Você pode definir, tá, o teu nó aí do jeito que você quiser, tá bom? Beleza? Pode falar. O Davi está, antes, né, enquanto que eu estava vendo uma pergunta anterior aqui, né, o Davi está perguntando se tem uma aula gravada, né? Tem sim, Davi. Tem essa daqui, ó, tá lá na Wiki também, que é a de polinômio, tá? Essa daqui, ó, extra 1, tá? Então eu implementei também, né, uma live do ano passado com lista generalizada para polinômio, inclusive, né? E tipo era uma coisa assim, né? Ó, assim, tá? Então, dado, por exemplo, um polinômio como esse, você tinha que... É um TAD polinômio, né? Onde você insere os coeficientes, insere as variáveis, né? X, Y, Z, insere os expoentes de cada variável. E, então, você
o TAD, né, desenvolve, então, né, uma representação como essa para esse polinômio, e depois, inclusive, ele tinha até uma função onde você passava valores para x, y e z, né, valores tipo assim, né, e aí a função ela varia essa representação e calculava, resolvia, né, o polinômio e te retornava o resultado, tá? Então tem esse exercício aí, até esse cara aqui, né, ó, tá? Que tá nesse extra 1 aí, tá? Então tá lá gravado, dá para ver também, tá? E aí voltando aqui para a pergunta do Gabriel, ó, na matriz esparsa, ó, esparsa é com S, tá? Não é com C cedilha não, tá? A matriz esparsa, ela tem a vantagem de memória, tá? Bom, boa. Tá, deixa eu voltar aqui, ó. Onde que tá isso? Que era aquela discussão, né, de quando que vale a pena usar listas cruzadas e quando vale a pena usar matriz tradicional, né? Então é super, super importante também essa pergunta. Eu até falei que ia comentar, mas eu acabei esquecendo. É isso daqui, ó. É isso daqui, ó. 1/7 dos elementos, tá? Usando essa representação que a gente está fazendo, né? Que a gente pensou, né? Para matriz esparsa, você vai tendo uma conclusão como essa, né? Ó, quando 1/7 dos elementos da sua matriz for não nulo, tá? Até 1/7, na verdade, for não nulo, vale a pena você usar a matriz esparsa, tá? Se a quantidade de elementos não nulos ou não zeros, né, for maior do que 1/7 do total, aí vale a pena usar a matriz tradicional, tá? Isso em termos de memória, tá? De armazenamento. Por que 1/7, né? Da onde vem isso, tá? Então aí é onde, né, tem essa discussão, porque, olha só, né? A gente tem uma continha, primeiro, que precisa ser feita, que é em relação aqui ao nó. Então pega um nozinho desse aqui, que quer dizer, cara, que quer, oh, caramba, peraí. O que são esses nós, né? Então, na verdade, aqui, esse cara aqui é a linha, esse cara é a coluna, e esse cara é o valor. E esse cara aqui é um ponteiro para o próximo, de baixo, e esse aqui é um ponteiro para o próximo, do lado direito, tá? Isso. Tá. Não, beleza. Então, e aí o que a gente tem, né? Ó, a gente tem aqui, pensando em inteiros, tá? Você vai ter 4 bytes aqui, 4 bytes aqui, 4 bytes aqui, 8 bytes aqui e 8 bytes aqui, tá? Então, você vai ter 4 mais 4 mais 4 mais 8 e mais 8, né? Então, isso aqui é a quantidade de bytes para poder representar um nó desse, fora os ponteiros. Então, você vai ter 8 aqui, mais 8 aqui, mais 8 aqui, mais 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui. Tá? Então, somando tudo, em termos de armazenamento, você teria isso daqui, né? Ó, que é quantidade de linhas mais quantidade de colunas, vezes 8, que são aqueles ponteiros dos heads, né? Das linhas e das colunas. Tá? E aí aqui a gente tem, então, n é o número de elementos não nulos, vezes aquela quantidade lá de bytes de cada campo, né? 4 mais 4 mais 4 mais 8 mais 8. Tá? Que te dá esse valor aqui, né? E aí você vai comparar isso com uma matriz tradicional. Uma matriz tradicional, pensando em criar mais ou menos assim, né? Int m de L de C, vai ser 4 vezes L vezes C, né? Tá?
pensando em int. Então aí você tem essa conta, né, que eu expliquei lá, né, na aula. Tá? Então quer dizer, esse cara aqui é lista cruzada e esse cara aqui é matriz tradicional. Então o lado esquerdo tem que ser menor do que o lado direito para valer a pena, né? Então quando que esse n vai ser menor do que o quantidade de elementos não nulos, né, vai ser menor do que o total, né, da lista da matriz tradicional, né. Então, fazendo as contas, chega nisso, né. Então, o n ele vai ser aproximadamente menor do que 1/7 do L vezes C, que era lá da matriz tradicional. Tá? Então, veio daqui, né, esse 1/7 aqui dos elementos serem não nulos. Tá? Então, é aí onde entra esse 1/7. Aí, né, lógico que se você trocar alguma coisa, tipo uma representação como essa, você mudar algum desses campos, lógico que aquele 1/7 lá vai se alterar, né? Tá? Então, por exemplo, se você, ao invés de o valor ser inteiro, você quiser criar uma matriz de double, por exemplo, né? Você vai ter que refazer aquela continha, né, para saber quando que vale a pena, né? Tá? Mas respondendo a sua pergunta, né, se tem alguma outra vantagem, não, tá? Não. Seria mais ou menos isso porque você acaba perdendo, né, em termos de acesso direto a um determinado elemento, né? Nem eu falei antes, uma matriz tradicional, custo é O de 1 para acessar qualquer elemento da matriz. Já numa representação como essa, o acesso a uma linha específica ou a uma coluna específica ainda é O de 1, tá? Então você ganha aí um pouco, tá? Quer dizer, você ainda mantém, né, a complexidade constante, mas dentro daquela linha ou dentro daquela coluna, você tem que percorrer a lista, né? E aí isso vai te dar O de N, tá? Onde N seria a quantidade de linhas ou quantidade de colunas, tá? Então vai ser linear o acesso. Fernando, pode complementar. Fernando? Ah, tá digitando. Eu acho que grafo ainda não, né? Acho que tem que ver primeiro árvores para depois falar de grafos, né? É. Exato. Deixa eu ler aqui, porque acho que na live não aparece os comentários, né? Ó, então, o Fernando está escrevendo aqui, ó, na gravação, né? Depois não vai aparecer, né? Ó, então, o Fernando está falando aqui a vantagem, né? Pode ser bem grande, tá? No caso de usar uma representação de lista cruzada ou alguma outra representação para matriz esparsa, tá? E aí, ele falou que tem várias estruturas de dados que se beneficiam bastante da esparsidade, né? E aí esses zeros aí vão começar a cobrar, né? Exato. E o N da matriz esparsa, o Fernando também escreveu esparsa com C cedilha. Gente, é esparsa com S, tá? Ó, então, o N da matriz esparsa são os valores existentes, exato, que vai tender a ser baixo, mas a regra do 1/7 ainda pesa no caso da complexidade de tempo, exato, tá?
Então, você tem que balancear as duas coisas, tá? Tanto em termos de espaço como de tempo, tá? Se você quer ganhar um pouco em espaço, pode ser que você tenha que abrir mão um pouco da complexidade de tempo, tá? E vice-versa, né? Se você quer ganhar em complexidade de tempo, pode ser que você tenha que, né, representar de uma maneira onde exige mais memória, tá? Então é tudo questão de projeto, né? Então você tem que ver o que vale mais a pena, tá? Beleza? Tá bom? O... Bom, então, ó, a gente já voltou aqui para a matriz esparsa, né? Mas, bom, sobre lista generalizada, gente, mais alguma dúvida aí? Acho que não, né? Acho que tá tranquilo agora, né? Bom, aí depois. Tá. Grandes números. Depois, acho que. Bom, só lembrando aí, né, Fernando? Lembra de ver lá o exercício, tá? Sobre grandes números, tá? Mas aí, quando tiver o exercício, a gente pode voltar, tá? E daí acho que é melhor a gente explicar melhor, então, grandes números. Aí, quando tiver o exercício, que acho que aí vocês vão, talvez, se interessar mais, né? Porque vai ter que resolver o exercício, tá? Mas aí depois, bom, a gente que entra aqui um pouco sobre DEC, fila de prioridade. Ó, fila de prioridade a gente vai ver de novo, tá? Na parte de HIP, tá? HIP é isso aqui, ó. Tá? Que é um tipo específico de árvore, tá? Então, assim, fila de prioridade, normalmente a gente usa essa estrutura aqui para representar a fila, tá, de prioridade. Apesar de que você pode, né, usar uma lista normal para representar a fila de prioridade, mas não é tão eficiente como usar uma heap, tá? E aí vocês vão entender isso quando a gente vê a aula sobre heaps, já dentro de árvores, né? E aí, fora isso, gente, o assunto deck, e também teve gente aqui que votou, né? Deck, gente, pilha e fila, tá? Então é a mesma. É uma lista também, onde você vai ter as operações de inserir no começo ou no fim e remover do começo e remover do fim. Então é basicamente isso, tá? É super simples. Deck é como se fosse um TAD onde você tem as funcionalidades de uma pilha e de uma fila no mesmo lugar, tá? Então é basicamente isso, tá bom? Então é super, assim, vamos dizer assim, é uma única estrutura que resolve as duas coisas, tá? Então daí depende, né, se você quer usar uma pilha ou você quer usar uma fila, você pode usar só um deck e aí usar as funções específicas, né, para inserir ou remover dos lugares, né, especificamente, tá? O Gabriel está perguntando se tem que ser duplamente encadeado. Olha, facilita, né? Mas não precisa. Tá? Então vamos pegar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Era essa aqui? Não. Eita. Acho que não tá aqui, tá aqui. Ó.
Você vai ter algo assim, né? Por exemplo, 2, 3, 5, tá? Então, dentro desse TAD deck, você vai ter algo assim, né? A função insere no início, insere no fim, remove do início e remove do fim, tá? Então você vai ter todas essas 4 funções, né? Elas vão estar dentro do teu TAD deck. E lógico, né? Eu falei, né? Se você quer representar, quer que o seu deck tenha um comportamento de uma pilha, você, né, insere do início e remove do início, tá? Você vai usar essa função e essa função. Se você quer que seu deck tenha um comportamento de uma fila, você, tipo, insere no início e remove no fim, ou insere no fim e remove do início, tanto faz, tá? Você pode pensar das duas maneiras. E, no caso, tipo, se você está removendo aqui do fim, né? E aqui você tem o início, tá? Início aqui e o fim. Se você vai remover do fim, remover esse cara aqui, você vai ter que ter acesso a esse elemento para poder atualizar esse ponteiro aqui, né? Para ele apontar para nulo. Tá? E depois atualizar o fim para o 3. Tá? Então aí nesse caso você teria que varrer, né? De início até o fim, até encontrar o penúltimo elemento, e aí sim fazer a atualização desse ponteiro aqui do 3. Tá? Se você usasse uma lista duplamente encadeada, lógico que facilita, né? Porque daí você não precisa fazer essa varredura até o penúltimo elemento. Você pode do último ir para o penúltimo, tá? Então, o Fernando está perguntando se não dá para pôr um ponteiro para o penúltimo, né? Direto. Mas se você vai remover daí esse último, você vai ter que, mesmo assim, atualizar o penúltimo para o antepenúltimo, né? Tá? Então, mesmo assim, você teria que varrer, né? Tá? Porque você tem que atualizar esse ponteiro para o penúltimo, né? Para ele, tipo, se você vai remover do último, o penúltimo vai virar. Então, mas aí você vai ter que, se você fizer mais uma outra remoção, né? Aí você não vai ter mais o penúltimo, né? Senão você tem que atualizar o penúltimo para o antepenúltimo, né? Isso. Tá? Agora, bom, então é isso, né? Então, assim, você tem que ter funções, né? Insere no início, insere no fim, remove no início e remove no fim. Então, tipo, que nem, né, o Gabriel, né, perguntou, né, se tem que ser lista duplamente encadeado. Não necessariamente, mas ajuda. É aquela mesma discussão que eu estava falando antes. Complexidade de tempo versus espaço, né? Se você quer ganhar em tempo, você pode ter que prejudicar um pouco em relação ao espaço, quer dizer, armazenar também esses ponteiros para os anteriores, né? Então você vai ter que ter um custo a mais aí de armazenamento, né? Que aí você ganha em tempo, tá? Então esse trade-off aí de tempo e espaço é importante, né? Se aplica aí também. Beleza? Tá bom, gente? Alguma outra pergunta mais específica aí? Quem perguntou de deck? Mais alguma coisa? Tranquilo? Beleza, ó. Então aí a gente pode falar um pouquinho sobre árvores agora, que
Bom, agora, gente, o assunto é outro, né? Então, aí agora, ó, tipo, árvores agora é daqui até o final do curso, tá? E a gente vai ver várias estruturas aí de árvores. Começando, então, com esse primeiro assunto aqui, que é o que está aqui, né, ó, na semana do dia 25, a gente está aqui, né? Então, na verdade, a gente já teria aqui parte 1, parte 2, esse extra 1 aqui, eu não lembro o que é, deixa eu ver. E o percurso, né? Mas esse cara aqui era... Ah, tá, era o remover, né? Remover uma árvore binária, tá? Também é árvore, né? Então, bom, então vamos ver aqui um pouquinho sobre a parte mais conceitual de árvores, tá? Que é o seguinte, né? Olha só. Então, ao invés da gente ter uma representação ou pensar linearmente, né, na forma de uma lista, tá? Agora a gente pensa em bifurcações, né? Então, tipo, dado um nó, você não vai ter mais um único ponteiro para o próximo. Até a gente tinha alguma coisa ali em skip lists, em listas generalizadas, né, onde você tinha lá uma certa bifurcação, mas ainda assim você tinha meio que um comportamento linear, né? Então, dada uma bifurcação ali de lista generalizada, você ainda mantinha essa linearidade daquela outra lista, né, que é da sublista, né, e assim por diante. Agora aqui não, né? Aqui, tipo, cada nó tem essa bifurcação, tá? E aí a gente chama isso de árvore. Então, pensando, por exemplo, uma árvore de ponta cabeça, na verdade, né? Onde aqui você tem lá a tua raiz, tá? E aí essa árvore ela vai crescendo mais de cima para baixo, né? Então, pensa numa árvore assim, né? Tipo, você vira ela de ponta cabeça, a raiz ela tá aqui, que é o primeiro elemento, né? Esse cara. E aí, a cada bifurcação, né, você tem os ramos da tua árvore, até que chega nos últimos elementos, que são as folhas, tá? Que é onde não tem mais nenhuma bifurcação, tá? Então, você tem aqui as folhas da árvore, que estão lá para baixo, né? Mais abaixo ali da tua estrutura, né? Tá? Bom, então é isso. E aí, qual que é a diferença disso para um grafo, por exemplo, né? Então, um grafo... Deixa eu apagar isso aqui. Por exemplo, no caso de grafo, a gente é uma coisa um pouco mais flexível, né? É mais flexível do que árvores. Então você pode ter algo do tipo assim, né? Ó. Quer dizer, você tem um ciclo, né? Então um nó aponta para o outro, que aponta para um outro, e daí ele aponta para o primeiro, tá? Então isso aqui é chamado de ciclo, né? Tá? É uma coisa fechada, né? Então é um caminho fechado. Então, isso daí já não é árvore, tá? Isso é importante. Isso já é um grafo, tá? Então, a principal diferença entre árvore e grafo é que grafo você tem essa possibilidade de você formar ciclos, tá? E mais do que isso, no caso de árvores, normalmente a gente tem um número pré-determinado de filhos, que no caso de grafo já é mais flexível, né? Você pode ter lá quantas bifurcações você quiser para cada nó, né? Já em árvores, normalmente, tá? Normalmente a gente determina quantos filhos, né, um nó vai ter, tá? Então, na verdade, o que é filho, né? Então, filho assim, exatamente, dado um nó, tá? Em quantas vezes ele se bifurca, né? Você pode ir para qual lado, né? Para a esquerda, para a direita, para o meio, tá? Então, tipo, essas bifurcações aqui,
é o que determina o grau, né, da árvore. E como eu falei, né, normalmente a gente pré-determina esse valor, esse grau, tá? E aí a gente usa para a árvore inteira, tá bom? Beleza? Bom, e aí a gente tem várias definições, tá? Tipo, acho que eu não vou falar tudo aqui, senão, porque já está lá na aula gravado, né? Mas vou tentar passar mais rápido. Que é no caso, então, tipo, das subárvores, né? Então, tipo, dado a raiz, tá? De um nó, você vai ter, tipo, quem que é os filhos de A, né? Você tem o B, é filho do A, o C é filho de A, e D é filho de A, né? E aí cada nó desse pode ser entendido também como uma raiz também, né? Então, por exemplo, aqui você pode ter também uma outra árvore cuja raiz é o B, tá? Então a gente chama isso de subárvore, né? Que é uma árvore que faz parte da árvore principal. E isso recursivamente. Então, dentro do B, você pode ter, por exemplo, o filho F, que pode ser entendido como uma subárvore. Então, você tem a raiz F, e aí com os filhos L e M. Tá? Então, quer dizer, você tem que trabalhar agora com recursão, né? Recursividade. Tá bom? Enfim, vamos lá. Bom, isso aqui eu vou passar, tá? Então, tipo, é a ideia de você ter irmãos, pai, tio, vô, né? Então, imagina numa árvore cronológica, né? Tipo, quem são os descendentes de uma pessoa? São os filhos, tá? Então, os filhos, netos, bisnetos, né? São os descendentes. Então, tipo, quem que é o descendente de A? É todo mundo, né? Quem que é o descendente de F? Ah, é o L e o M, tá? Quem que são os filhos de C, por exemplo? Ah, é o H, o I e o J. São os filhos, né? Tipo, primeira geração, né? Do C, tá? Que é o H, I e o J. Mas os descendentes de C já é H, I, J e N, tá? É todo mundo aqui, né? Incluindo os netos, bisnetos e etc. Tá bom? Beleza, gente? Eu tô passando muito rápido, tá tranquilo? O Eric está perguntando, tem algum motivo para a representação de cima para baixo? Eric, acho que você foi a primeira pessoa que me perguntou isso, viu? Cara, não sei, eu acho que é mais fácil de desenhar, né? Porque assim, pensando computacionalmente, não vai ser de cima para baixo, né? Nem de baixo para cima, vai ser tudo meio que ali na memória, né? Então, tipo, acho que é mais assim em termos de desenhar, né? De você mais para o lado ali do usuário entender, né? Do que de fato no computador, né? No computador não importa, né? Como que isso está feito, né? Você não tem essa noção, né? De cima para baixo, de baixo para cima, tá? Mas eu não sei, eu acho que ficaria meio estranho, né? Você desenhar uma árvore assim, né? Você teria que partir de baixo ali, né? Tipo, fazer algo assim. Sei lá. Não sei se no Japão fazem assim, né? Mas eu acho que é mais assim, meio que uma convenção, né? Tá? Exato, né? Então, tipo, você escreve normalmente de cima para baixo, né? Que nem o Fernando está colocando ali, né? Então, tipo, eu acho que é mais natural, né? Você fazer também de cima para baixo, tá? Então, o Gabriel está falando, né? Busca em profundidade. Então, também assim, não sei se entraria muito isso, né? Porque busca em profundidade você pode fazer em um grafo também, né? Você também tem a busca em profundidade em grafo, que daí você já perde totalmente essa noção, né? De cima para baixo, né? Você pode ter algo assim, ó. A partir desse nó aqui,
você vai fazer uma busca em profundidade. Você pode ir para cima, né? Depois ir para cá, depois ir para cá, depois ir para cá, tá? Então, aí você já não tem mais isso de cima para baixo, né? Tá? Vamos lá, ó, o Vitor está perguntando aqui. Fiz uma função de inserir na esquerda e outra na direita, tá? Boa. Uma maneira de inserir. Exato, Vitor. Boa pergunta sua, tá? Boa pergunta. Eu começo essas primeiras aulas com essa função, né? Esse tá de árvore aí, onde você tem uma função tipo insere à esquerda, e aí você passa aqui, entre outras coisas, você passa aqui o pai do nó, o pai, né? O elemento onde você deve inserir esse elemento, né? Mais algumas outras coisas aqui. Então você vai ter aqui um nó que é o pai, e essa função vai inserir exatamente o elemento x, né? Que é o que eu quero inserir, por exemplo, esse. A gente vai inserir exatamente aqui, né? No lado esquerdo, tá? E você vai ter também a função insere do lado direito também, né? Passando aqui o pai e o x. Então, a função ela vai exatamente inserir do lado direito o elemento, tá? Aí, o que o Vitor está perguntando, né? Tipo, existe uma outra maneira de a própria função, né, determinar o melhor lugar para inserir um elemento? Existe, tá? Existe. E é o que a gente vai trabalhar aí nas próximas aulas, tá? Porque essas funções aqui, elas são mais assim para tipo, como se fosse um tá de árvore genérica, tá? Onde essa árvore genérica, ela não tem nenhuma relação ali de ordem entre filhos da esquerda, filhos da direita, né, pai, tá? Então, o que vai distinguir um tipo de árvore de um outro tipo de árvore? Entre outras coisas, a relação de ordem, tá? Por exemplo, a gente vai ver, acho que na próxima aula, as árvores binárias de busca, que são as ABBs, tá? No caso delas, que é uma estrutura extremamente conhecida, né? Você vai ter uma relação do tipo assim, dado um nó, todos os filhos da esquerda, eles vão ter que ser menores do que a raiz, tá? Então, tipo 3. E todos os filhos da direita vão ter que ser maiores do que a raiz. Por exemplo, 10. E isso se aplica também às subárvores, né? Então, tipo, esse cara aqui, ó, ele não pode ser 4, por exemplo, né? Tem que ser menor do que 3. E, consequentemente, menor do que 5, né? Então, tipo, 1, tá? Aqui, ó, ele vai ter que ser maior do que 3, mas menor do que 5, tá? Então, tipo, 4. Beleza? E aí, né, tipo, como você tem essa relação ali entre a relação esquerdo tem que ser menor do que a raiz, que tem que ser menor do que direito, né? Então você tem essa relação aqui. Se eu quero inserir um elemento nessa árvore, aí automaticamente ele já determina onde deve ser feita essa inserção, tá? Então é exatamente isso que você perguntou. Então, por exemplo, eu vou inserir o elemento 8. Tá? Então, tipo, automaticamente, né, ele vai começar aqui da raiz, então ele sabe que o 8 tem que estar à direita do 5, então ele vem para cá. E o 8 ele tem que ser, como ele é menor do que o 10, ele tem que estar à esquerda do 10, tá? E aí, nesse caso, né, como esse cara aqui já é vazio, né, está apontando para nulo, é ali que ele vai inserir. Tá? Então, ele já sabe que ele tem que inserir aqui o 8. Tá? Então, automaticamente, ele já faz essa busca no lugar correto para fazer essa inserção. O que a gente começa implementando aqui essas funções, então,
é para uma árvore onde você não tem essas regrinhas, né, da onde deve ser inserido. Então, por exemplo, você pode ter uma árvore assim, né, ó, tipo, tá? Que ainda é uma árvore binária, é uma AB, tá? Binária por quê? Porque binária, né? Porque você tem dois filhos. Tem um filho da esquerda e um filho da direita. Então, toda árvore binária equivale a uma árvore de grau 2, tá? Sempre isso. Mas, você não tem essa relação de ordem entre os filhos da esquerda, direita e raiz. Então, tipo, se eu quero inserir aí o elemento, sei lá, 1, esse elemento 1 poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, aqui ou aqui, tá? Você não, né, não tem como a própria árvore decidir para você aonde inserir esse elemento 1. Então, aí é onde a gente começa implementando via essas funções. Eu vou passar aqui, por exemplo, eu quero inserir o 1 como filho direito do 12, então eu vou chamar a função insere direito com 12 aqui, né, como pai, né, o ponteiro lá do pai, e o 1 aqui que é o x, tá? E aí ele vai lá e vai inserir o 1 lá onde você deseja, tá bom? Tudo bem? O Guilherme está falando para explicar de novo inserir. Vamos lá. Posso falar sim, Guilherme. Deixa eu só ver aqui, o André está perguntando, ó, ABB é a mesma coisa que uma árvore B? Não, tá? O Fernando também não, viu, Fernando? Balanceado, não, tá? A árvore binária de busca, ela pode estar desbalanceada, tá? No caso, como uma extensão, né, da árvore binária de busca, você tem, por exemplo, a VL, as TRIPs, rubro-negras, tá? Daí sim, elas são árvore binária de busca, e aí sim são balanceadas, tá? Então, depois, quando eu vou falar de balanceamento, desbalanceamento, aí isso aí vai ficar mais claro, tá, pessoal aí, mas a árvore binária de busca, ela pode ser completamente desbalanceada, tá? A AB, tá, que é o que eu falei aqui, né, a árvore binária, ela, que nem eu falei, né, ela não tem a relação de ordem entre os elementos, tá? Então, uma coisa é uma árvore genérica, onde você não tem nem grau, pode ter, tipo, 3, 4, 5 filhos. Outra coisa é uma árvore binária, que é isso daqui, que daí você pode, você pode ter até 2 filhos, tá? Mas sem relação de ordem entre os nós, tá? Entre as chaves, né? E a outra coisa é a árvore binária de busca, que é onde você começa a ter essa relação de ordem. E aí, mais futuramente, né, que a gente vai ver ainda, as árvores binárias de busca balanceadas, tá? E aí você pode ter tipo a VL, né, que são as estruturas mais específicas, tá bom? E o André está perguntando, ó, se é uma ABB é a árvore B. Não, André. A árvore B já é um assunto que vocês vão ver lá, eu acho que em AUG 2 ou em organização de arquivos, não lembro aonde que vocês veem isso, mas o que é uma árvore B, né? A árvore B, você vai ter uma coisa assim, ó, você vai meio que misturar vetor com árvore, tá? É uma coisa bem... assim, até mais difícil, né? Quer dizer, bem difícil, né, de você implementar, né? Mas se você vai ter um vetor ordenado, tá? Por exemplo, 2, 5, 7, 10, 12, tá? E dentro esse vetor, na verdade, é o seu nó, e aí entre um elemento e outro, você vai ter os ponteiros aqui, ó. Tá?
E o que são esses ponteiros? Para outros nós que também são vetores. Tá? Então, tipo assim. E aí, o que você vai armazenar dentro de cada nozinho desse? Tipo, entre o 5 e o 7, ó, aqui, né? Que é esse ponteiro que está aqui, que é esse nó. Você só vai poder colocar nesse nó elementos entre 5 e 7, tá? Tá certo? Aqui, por exemplo, né, ó, você vai armazenar elementos maiores do que 12, tá? Então, tipo 15, 20, né? Aqui 11, tipo aqui vai ser 8, 9, né? 6 aqui, por exemplo, tá? E assim por diante. Tá? Então é mais ou menos isso que são as árvores B. Mas isso a gente não vai ver nesse curso, tá? Isso aí é numa outra disciplina que se aprende a árvore B, tá? Então isso é bem diferente, né, de árvore binária de busca, tá? Então árvore binária de busca é grau 2, tá? Grau 2, quer dizer, imagina que é bem diferente, na verdade é que cada nó é um único elemento, né? Uma única chave, tá certo? Enquanto que na árvore B você tem várias chaves dentro de um único nó, tá? E a quantidade de filhos, né? Então, enquanto que em árvore binária de busca ou árvore binária, né, você tem grau 2 ou 2 filhos no máximo, numa árvore B você vai ter N filhos, né? Tá? Tudo bem? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. O Gabriel está perguntando de novo aí o que é balanceado, tá? Gabriel, deixa eu falar bem rápido, então. Mas assim, a gente vai ter depois assuntos bem específicos, tá, sobre isso. Mas imagina assim, né, ó, uma árvore assim. Tá? Uma coisa é uma árvore assim. E uma outra coisa é você ter essas mesmas chaves, né? Elementos 1, 3, 4, 5, 7, 6 e 9 organizados assim, ó. Olha só. Na verdade, isso daqui ainda é uma árvore, tá? Quer dizer que esses ponteiros aqui, ó, eles estão apontando para nulo, tá? Na verdade, aqui você também tem, né, os caras aqui apontando para nulo. Reparem que isso é uma árvore binária, quer dizer, tem 2 filhos, tá? E aqui, no caso, a gente não está fazendo com árvore binária de busca, tá? Quer dizer, você tem essa relação de ordem. E aqui desse lado, também é uma árvore binária. Por quê? Porque você tem esses ponteiros aqui, eles existem, né? Só que eles estão vazios. Tá? Então, isso é a sua última pergunta, ó. Isso aí não é uma linked list? É. Quer dizer, você pode interpretar como uma linked list, mas não é, porque cada nó desse aqui, você não vai ter simplesmente algo assim, né? Valor e próximo. Você vai ter algo assim, né? Ponteiro para a esquerda, ponteiro para a direita e o valor. Tá? Então você tem esse ponteiro aqui, tem esse ponteiro ó, aqui, mas eles estão nulos, né? Tá certo? E aí é onde entra a ideia do o porquê, né? Quer dizer, o conceito do desbalanceamento. Tá? Então pensando aqui na tua raiz, que é 1, reparem que essa árvore ela ainda é uma árvore binária, como eu falei, né? Porque você tem um ponteiro para a esquerda, apesar de ele estar nulo, tá? Mas todos os elementos estão à direita, né? Ela está totalmente desbalanceada para a direita. Tá? Então, isso é o desbalanceamento. A árvore está desbalanceada, está tendendo, né, para um lado do que para outro.
Tá? Então a gente vai definir melhor, né? Lógico, depois o que é desbalanceamento, conceito, né, de desbalanceamento, né? Porque não vai ser exatamente, isso aqui é o pior caso, né? Mas você pode ter, tipo, algo assim, né? Ó. Tá? Tipo assim, quer dizer, ela ainda é desbalanceada, né? Porque você ainda tem a maior parte dos elementos ainda estão para a direita, tá? Apesar de você poder ter alguns elementos na esquerda, tá? Mas então sim, tem toda uma definição, né, de desbalanceamento que a gente vai ver melhor aí quando começar a falar de AVL, que é aí onde entra, né, as maneiras de você rebalancear a tua árvore, né, as ideias de rotação, né, que aí a gente vai ver melhor aí mais para frente, tá? Tudo bem, Gabriel? Beleza? Então é isso, gente. Aí, bom, mais algumas outras definições aqui, né? Ó, então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no exemplo, ó. Acho que fica melhor, né? Ó, então, ver. Ó, o grau da árvore, como eu falei, tá? Então, tipo, o grau é o número máximo de filhos de um determinado nó, determina o grau da árvore, tá? Quer ver, ó? Então, por exemplo, vou pegar esse cara aqui, ó. Qual que é o grau dessa árvore? Né? Então, o que você tem que fazer para calcular o grau da árvore? Né? Você tem que pegar algum nó que tenha o maior número de filhos. Nesse caso aí, o próprio A, né, a gente vê ali que ele tem 3 filhos, e o B e o C também tem 3 filhos, tá? E não tem mais nenhum outro nó com um número maior de filhos. Então, consequentemente, o grau da árvore é 3, tá? Se porventura você tivesse algo assim, né, ó, sei lá, X, Y, Z e, e U, tá? Aqui, como filhos do K, aí o grau da árvore como um todo não seria mais 3, seria 4. Tá? Por quê? Porque o K ele tem 4 filhos. Então você tem que escolher, né, pegar ali o nó que tem a maior quantidade de filhos e aquilo que vai indicar o grau da árvore, tá? Beleza? E aí, pegando aqui, né, ó, essa pergunta, quantas subárvores o nó A possui? Tá? Então, lembrando que subárvore, né, é todo mundo, né, que está aqui, tipo, pensando em recursão, né? Então, esse cara aqui é uma subárvore, esse cara aqui é uma outra subárvore e esse cara aqui é uma outra subárvore, tá? Então, tipo, você tem lá 3 subárvores para A. Beleza? Os filhos de A, né? Então, filho de A, quem que é? É o B, o C e o D. Tá? Filho é o descendente direto, né, de um nó. Tá? Já os descendentes de A, quer dizer, é todo mundo, né? É filho, neto, bisneto. Tá? Então, tipo, no caso aí desse exemplo, né, os descendentes de A é todo mundo, exceto o próprio A, né? Tá? Então, é todos os elementos aí, exceto o A. Tá bom? Folha, tá? Na folha, pessoal, é aquele que não tem nenhum filho, né? Então, o K é uma folha, o J é uma folha, o N é uma folha, o H é uma folha, e assim por diante. Tá? Quando o nó não tem nenhum fio, ele é considerado chamado de folha, tá? E, consequentemente, tá, um nó interno, tá? Ou nó não folha é aquele que tem pelo menos um fio. Tá legal? Grau eu já falei. Aí a altura, né? Então a altura, como que você determina a altura de uma árvore? Você vai pegar lá em relação, você conta em níveis, né? Então, tipo, olhando por linhas, tá? Você tem aqui nível 1,
nível 2, nível 3 e nível 4. Então aqui, né, tipo, o maior número de nível, né, então o nível máximo, 4, é o que determina a altura da árvore, né? Então a altura da árvore que começa ali em A é 4, tá? E você pode também falar qual que é a altura de um nó no meio, né? Então, tipo, qual que é a altura de B? Tá? Então, começando do B, você vai ter lá a altura 1, 2 e 3. Então, aqui a altura 3. Tá legal? E a altura a gente usa a letra H normalmente para representar. Tá bom? E aí os caminhos, ó, caminho quer dizer qual que é o comprimento, né, de um nó até outro, né? Então do A até F, ó, esse cara até esse, você vai ter lá, ó, você conta aqui, ó, 1 e 2, tá? Então o comprimento desse caminho é 2, tá? De A até F, beleza? Enfim, aí a gente chega então, né, com base nesses conceitos, a gente chega então nas árvores binárias, que eu já, né, a gente já começou a discutir, e quem que perguntou ali, né, da função, do Guilherme, né, o Guilherme está falando aí para explicar melhor a função inserir, né, de uma árvore binária. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu acho que é essa. Matriz esparsa, árvore binária. Acho que é essa daqui, né? Inserir, que é essa, né? É essa aqui, né, Guilherme? Função inserir, tá, ó, vamos lá. Olha só, né? Antes a gente ver a função inserir, a gente precisa entender a função busca, porque ela é chamada em algum momento, né? Então aqui no caso, essa função busca, ela vai buscar por um elemento, que no caso aqui é esse pai, né? E retorna um ponteiro para esse elemento, né? Então, tipo, vai ser algo assim, né? Pega aqui uma árvore, por exemplo, 3, 2, 5, 7, 9, tá? 10. Então, vamos pensar assim, né? Eu quero pegar a função busca, né? Então, eu quero fazer uma busca. Aqui é a raiz, tá? Raiz. A raiz, né? É como se fosse o head, né? O início lá da lista. Sempre você vai precisar ter, então, um ponteiro para a raiz da árvore, tá? Que no caso é esse A de raiz, né? Tá? Então você vai passar lá a raiz e vai passar um elemento que é o que você está buscando, tá? Então, por exemplo, vou pegar ali 9, né? Tá? 9 aqui, ó. Então, o que essa função vai fazer? Ela vai, a partir da raiz, vai buscar pelo elemento 9. Tá? E quando encontrar, ele vai retornar exatamente esse ponteiro, né? Ponteiro aqui para o 9. Quer dizer, o endereço, né, da onde está armazenado o nó 9. Tá? Então, por isso que a função busca, ela retorna, ó, um nó T, né? Quer dizer, um ponteiro para a estrutura, para o nó. Tá? E o que ela faz? Ó, então, tipo, a função busca, ela aqui, então, esse if aqui é tipo a condição de parada, né? Então, se a raiz ela for nula, quer dizer,
Se essa árvore aqui, ela for vazia, que ainda é uma árvore, tá? Pela definição ainda é uma árvore, ela retorna, você tem que retornar nulo, tá? Então aqui, ó, retorno nulo. E, né, como tem recursão, você vai sempre ou para a esquerda ou para a direita, ou encontra o elemento. Então, tipo, se vai totalmente para a esquerda e encontra um nó aqui que é nulo, também para, né? Mas vamos lá, né? Então aqui a condição de parada. Aí a segunda condição é se encontrou o elemento, tá? Então, por exemplo, aqui, né? Começo lá com a raiz. Então eu vou consultar se a informação, que é o 3, é igual ao x, que é o 9, né? Então, se não for, quer dizer, se for, eu já retorno esse ponteiro, beleza? Então, supondo que eu tenha buscado aqui pelo elemento 3, logo de cara, né? Aqui, né? Então, ele já vai vir aqui nesse if e já vai ver que raiz de info, né, que é o 3, é igual ao 3. Então, ele já retorna esse ponteiro, né? Esse ponteiro aqui, que é o endereço, né, daquele nó, tá? Por outro lado, né, caso não seja, aí você tem que usar recursão, né, para poder buscar os próximos elementos. Então, o que vai acontecer, né? Você vai chamar, né, para o lado esquerdo, tá? Então, o que essa função faz, né? Ela vai fazer a busca agora para essa subárvore da esquerda, tá? Então, entrando nessa primeira recursão, reparem que agora esse raiz de esquerdo aqui, ele vai ser associado a uma nova raiz, tá? Na nova chamada recursiva. Então é como se eu tivesse aqui agora, né? Se esse raiz tivesse aqui, tá? Na verdade, eu tenho raiz aqui de cima e raiz aqui embaixo, né? Na verdade, essa aqui é da primeira chamada e esse raiz aqui, ó, é da recursão, né? Da chamada recursiva. Tá? Por quê? Porque ele entrou nessa linha 64 aqui, né? Ó, entrou aqui e esse raiz esquerdo foi atribuído a um novo parâmetro, né, da recursão, que é raiz, tá? Por isso que eu representei aqui, né, por raiz também. Tudo bem? E aí ali dentro, nessa recursão, ele vai fazer uma nova consulta, né? Se essa nova raiz é nulo, ele retorna nulo. Vai verificar se o 2 agora é igual ao 9, não é, né? Então, daí ele vem aqui e entra de novo numa próxima recursão, que no caso, né, seria aqui, né, ó, que vai ser nulo, tá? Como é nulo, ele vai retornar, né? Ele retorna aqui, ó, para fora nulo. Quer dizer, se retornar, quer dizer, ele sai dessa recursão e volta para essa de cima. Tá legal? Então, quer dizer, você voltou da segunda recursão, né? Foi para de cima, tá? E o que acontece, né? Ele volta para exatamente nessa linha, né? E aí ele vem para essa aqui, viu que é nulo, né? Porque ele voltou, retornou nulo, né? Daquela última chamada. E como é nulo, ele vai para o lado direito, tá? Então, daqui de cima, né? Ele veio para cá, retornou nulo para cima. E aí ele vem, né, como o if ali da linha 65 é nulo, ele vem para a direita. Tá? E vai fazer o mesmo procedimento, né? Então agora a sua raiz está aqui, né? E vai fazer recursão, né? Vai vir para o lado esquerdo, retornar nulo, depois vai para o lado direito, retorna nulo, tá? E aí ele vai voltando, né? Ele volta, daí vai para o lado esquerdo, pro lado direito, vem para o lado esquerdo, vem para o lado esquerdo, retorna nulo, vai para o lado direito, retorna nulo, volta. Quer dizer, aqui, na verdade, ele já vai parar aqui no 9, né? Mas, supondo que não seja o 9, seja o 10, né?
Então, ele volta para o 7, aí vem aqui para o 10. Quando vem no 10, aí ele encontra o elemento, tá? Então, daí ele retorna esse elemento. Então, é basicamente isso. Tá certo? Então, então assim, implementar nessas buscas, né, numa árvore usar recursão, né, acaba sendo muito mais fácil, né, no caso de árvores, principalmente, tá? E grafos também, né, depois, logicamente. O Vitor está perguntando ali, ó, não tem uma organização prévia dos elementos para colocar na árvore? Não, Vitor, no caso desse TAD, árvore binária, que a gente está fazendo aqui, a organização desses elementos é meio que o programador, né, tipo, o usuário ali que vai definir, tá? Como eu falei antes, né, quando a gente começar a ver árvore binária de busca, tá? De busca, aí sim tem essa organização. Mas, por enquanto, é tudo meio que o usuário que define, tá? A organização. Beleza? E aí, então, né, voltando aqui, ó, na inserção, que eu acho que o principal era a busca, né? Olha só, né? Então, tipo, cara, esse mouse meu tá falhando. Olha só, né? Então, tipo, a gente tá pré-definindo, né? Quer dizer, a gente está convencionando, na verdade, que se o usuário passa aqui o pai com um valor -1, quer dizer que você vai inserir um elemento na raiz, tá? E repare que se a raiz ela já tiver elementos, quer dizer, se a árvore já tiver algum elemento ali dentro, ele dá pau, né? Ele dá erro aqui, ó. Então ele não consegue inserir, tá? Caso essa raiz aqui seja diferente de nulo. Tá? Então a primeira inserção a gente passa com pai igual a -1, quer dizer, para inserir, seria isso, esse caso aqui, né? Ó. Então eu vou inserir inicialmente o elemento 5. Tá? Então eu vou chamar inserir. Aí pode ser direito ou esquerdo, tá? Tanto faz, vai dar na mesma. Passando então raiz, o -1, que é o pai, né? E o elemento 5. E aqui também, né? Raiz, -1 e 5. Tá? Então, tanto no inserir esquerdo como inserir direito, ele vai cair exatamente nessa instrução aqui, né? Ó. Essa e essa, né? Essa aqui. Tá? Por isso que tanto faz chamar uma ou outra função para o primeiro elemento, né? E daí você, né, como eu falei, passa -1 como pai, né? E aí ele vai inserir lá exatamente no primeiro, na raiz, né? Aqui. Tá? Bom, mas aí depois que você tem já um elemento lá inserido, você pode chamar, por exemplo, um inserir do lado esquerdo, passando raiz. Agora 5, né, que eu vou inserir do lado esquerdo do 5, o elemento 7, por exemplo. Tá? O que vai acontecer, né? Ó? Ele vai entrar no inserir, vai ver que o pai não é -1, então ele vai vir para esse else, tá? Aqui ele vai buscar, né, pelo pai, buscar pelo 5, tá? Então é a função busca que eu já expliquei. Então esse ponteiro alps vai apontar então para o pai, né, que é exatamente esse cara aqui. Tá bom? E ó, ele vai ver aqui que inicialmente vai ter duas condições, né? Duas verificações. A primeira é verificar se o pai existe, né? Que é esse algo ser diferente de nulo. Tá? Então, se você faz uma busca aqui por um elemento que não existe na árvore,
aqui, né? Ele vai retornar nulo, né? Então você não consegue inserir do lado esquerdo de um nulo ou do lado direito do nulo. Então por isso que você tem essa primeira verificação, né? Quer dizer, o pai tem que existir. E a segunda condição qual que é? O filho esquerdo tá vazio, tá vago, né? Que é esse ponteiro aqui, ó. Ele tem que estar vago para poder inserir esse nó ali. Caso contrário, também dá pau, né? Ele libera lá o ponteiro recém-criado, o nó recém-criado, né? Que é o 7, e retorna a 0, tá? Mas se aquele tiver vago, né, ao lado esquerdo, aí ele vai lá e insere, que é simplesmente associar, né, o 7 a esse ponteiro, né? Tá? Então esse P aqui já estava criado, né? O P já estava criado e você só associou o filho, né? O ponteiro do filho esquerdo para o P. Beleza? Então é isso, né? E aí, tipo, do lado direito é a mesma coisa, tá? Aí você faz pro lado direito, igualzinho. Beleza, Guilherme? Você que perguntou aí? Tá mais claro? E aí, ó, eu deixo como recomendação aí, né, para vocês darem uma olhada na função remover, tá? A função remover, ó, repare que ela é mais complicada. Bom, na próxima live, né, a gente pode retomar, né, eu posso explicar melhor, porque a gente já está no tempo aí, mas existem alguns casos para a função remover que a gente precisa pensar, né? Porque você pode ter uma árvore, vou pegar essa aqui, por exemplo, uma árvore como essa, você mandar um remover ali do elemento folha, né, F, E ou D, você pode remover, por exemplo, o C, que tem um filho apenas, ou você pode remover um nó que tenha 2 filhos, né? Por exemplo, o B. Tá? Então são 3 casos que você precisa tratar, né? Tá? Se você remove um F, beleza, é direto, só você setar esse ponteiro para nulo. Tá? Esse ponteiro aqui. Se você vai remover o C, você tem que pegar esse ponteiro aqui do A, né, e fazer ele apontar para o F. Aí você remove o C. Aí beleza também. Mas e, por exemplo, remover o B? O que você faz, né? Como é que você remove esse cara? O que você faz com esses caras aqui de baixo, né? Tá? Então aí é onde eu explico lá na aula, né? Como que você lida com isso, né? Como que você faz para fazer essa remoção, tá? Então eu vou deixar aí, né, para vocês darem uma olhada melhor, então, lá na aula teórica. A gente pode retomar isso daí também, tá? Na próxima live, né? Beleza, gente? Tranquilo? Pode terminar aqui, né? Acho que alguém tem mais alguma dúvida aí? Pergunta? Tá bom, gente. Vou parar a gravação aqui.